Fala pessoal, tudo bem com vocês? Hoje a nossa aula inicia então falando sobre horas, como que eu digo a horas em inglês, tá? Um pouquinho só à frente na apostila, mas vamos ver aqui. Como que eu falo a hora em inglês? Então, a expressão, a questão mais utilizada é What time is it? Mas tem várias outras e eu vou mostrar para vocês agora. Primeiro, como que eu falo hora em inglês? Essa palavrinha aqui, ó, hour, tá? Então, hour significa hora. E o minuto? Minute, minute. Então, é minuto. E o segundo, como é que é? Second, second. Então, segundo eu falo second. Então, vamos lá, como é que eu falo a hora, né? Primeira expressão é a que eu coloquei aqui da questão, what time is it? Que horas são? Mas eu posso falar também what's the time, que é what is the time? Qual é a hora? Ou eu posso falar também have you got the time? Você tem horas? Ou could you tell me the time? Poderia me dizer as horas? Então essas quatro formas bem corriqueiras aí é o que a gente utiliza para falar sobre as horas. E a primeira é a mais utilizada. What time is it? Que horas são? Outra observação. Quando eu tenho 12 AM, que é 12 AM, significa it's midnight, ou seja, meia-noite, né? A hora que começa a girar a madrugada ali do início do dia. Então, midnight. Por isso que ele vem com AM, que significa ante meridian, que é antes do meridiano. Então, 12 tem que ter o AM para eu saber que é meia-noite, tá bom? O 8 AM também significa 8 da manhã. E aqui a gente fala it's 8 o'clock. São 8 horas da manhã, tá? Eu sei que é da manhã porque tem o AM aqui na frente. E quando eu tenho horas redondas, eu posso falar o o'clock, que é para dizer que a hora ela é redonda. Ah, mas por que não utilizou no midnight? Porque eu estou falando que é meia-noite. Eu não estou falando que são 8 horas. Se eu fosse falar it's 12 o'clock, está correto. São 12 horas. Mas é mais comum utilizar it's midnight, tá? Agora aqui, olha só, a diferença desse terceiro aqui, 12 p.m., quer dizer que é post-meridian. O de cima é ante-meridian. Agora é post-meridian, quer dizer pós o meio-dia. Então aqui vai ser ou it's midday ou it's 12 o'clock. Lembra que eu falei do midnight? Se eu tirar o midnight e colocar ali o 12, aí sim eu coloco o 12 o'clock. Caso contrário, não. Tá bom? Então, it's midday or it's 12 o'clock. Aí eu tô falando do meio-dia, né? Meio-dia, então já é considerado parte da tarde. E aqui, it's midnight, que é meia-noite. O outro exemplo é 2 p.m., então são 2 da tarde. Eu posso falar it's 2 o'clock. Eu sei o período por causa daquele momento, então se eu falar it's 2 o'clock, a pessoa vai entender que eu estou falando que é 2 horas da tarde. Se fosse 2 horas da manhã, é claro, tá de noite. Então, vocês entendem essa parte aí. É assim que eu falo as horas. Observação então para o meio-dia, que é esse aqui, midday. E meia-noite, que é esse aqui, midnight, eu preciso especificar aqui para falar qual parte do dia que eu estou falando. Se é antes do meio-dia ou se é pós meio-dia, que é esse aqui que a gente fala, tá bom? Seguindo então, coloquei outras horas aqui para vocês verem como é que escreve. Então, ó, quando eu tenho 2 e 10, em inglês eu vou falar assim, ó, it's 2:10. 8 e 12, it's 8 to 12. 5 e 15, it's 5:15. 11 e 30, it's 11:30. Então, estou falando, são 2 e 10, são 8 e 12, são 5 e 15, são 11 e 30.
Só que olha aqui o reloginho que eu coloquei para vocês. Se a hora está correndo para cá, ó, dessa parte para cá, quando ela chega aqui no 3, é sinal que ela passou já 15 minutos. Esses 15 minutos, eu utilizo essa expressão aqui, ó, a quarter, que significa um quarto. E eu vou usar past porque quando vem assim é que ela passou. Tá? Então até o 3 aqui que vai dar 15 minutos, é sinal que esse tempo aqui passou já, porque o relógio corre assim. Quando eu chego nesses 15 minutos aqui, ó, eu também chamo a quarter. Por que que eu falo 15 minutos? Porque 15 minutos que faltam para dar o próximo horário. Ó. São os 15 minutos que ele ainda vai percorrer. Então eu uso to ao invés de past, igual foi utilizado aqui. Então a quarter to é sinal que faltam 15 ainda para acontecer. E a quarter past quer dizer que já passaram 15 minutos. Lembrando que a quarter quer dizer um quarto, porque se você dividir a hora aqui, ó, os 60 minutos, vai ter 15 minutos na divisão aqui, tá? 1 dividido por 4. Aqui no caso vai ser um quarto, e aí cada quarto tem 15 minutos, então é nesse sentido aqui. Quando tá aqui no meio, tá vendo aqui, ó, half past, quer dizer, se correu para cá a hora, é sinal que já passou 30 minutos, tá? Então é assim que funciona. E quando tá aqui no 12, é sinal que já é o'clock, que é aquela que eu falei da hora redonda. Então vamos lá. Aqui são 2h15. Para utilizar esses termos que eu falei aqui para vocês, vocês irão falar it's a quarter past 2, ou seja, 15 que já passou das 2 horas. Eu não posso colocar 3. Tá errado, porque esses 15 minutos passou das 2 horas. Se são 20 minutos, eu coloco então it's 20 past 7. São 20 passado das 7, então são 7h20. 10h25, então it's 25 past 10, então são 25 passado das 10. E 5h30, it's half past 5, são 30 passado das 5, tá? Então é meia hora passada das 5, tá bom? É assim que funciona. E veja, tudo aqui, ó, que eu utilizei nesse sentido aqui que passou, por isso que todos têm o past, para mostrar que esses minutos que estão aqui, eles passaram dessas horas que vem falando aqui. Olha esse como é diferente. Esse aqui está usando o to, por quê? Porque ainda falta esses minutos que estão aqui para dar o próximo horário. E aí, aqui eu tenho 2, mas como ainda vai dar o horário, eu tenho que colocar 3. Então, 2h40 eu posso falar it's 20 to 3, ou seja, 20 para as 3. 7h45, it's a quarter to 8, então são 15 para as 8. 8h50, então it's 10 to 9, são 10 para as 9. E aqui 6h55, it's 5 to 7, ou seja, 5 para as 7. Então, quando eu digo que passou, eu utilizo o mesmo horário que ele está em andamento, é claro, isso é óbvio. E quando eu digo que ele vai chegar, é que ele vai chegar em tal horário. Se aqui são 12h40, então aqui são 20 para as 3. Se aqui são 7h45, então isso aqui quer dizer que são 15 para as 8. Se aqui são 8h50, então aqui quer dizer que é 10 para as 9. E se aqui é 6h55, quer dizer que são 5 para as 7. Tá claro isso? Dúvida? Dê uma olhada aqui de novo. Vamos para a apostila então. Então tá aqui, pessoal, chegamos na apostila, check it out, é o dias da semana, days of the week, e os dias da semana nós temos Sunday, domingo, Monday, segunda, Tuesday, terça, Wednesday, quarta, Thursday, quinta, Friday, sexta, Saturday, sábado. E aqui tá falando assim, ó, escreva os nomes dos dias da semana. Então aqui está como a gente encontra no calendário. O que vocês irão fazer? Escrever de forma extensa domingo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta e sábado aqui. Aqui embaixo vem falando assim, ó,
Always use capital letters to write the days of the week. Sempre utilize letra maiúscula para escrever os dias da semana. Então, quando for escrever os dias aqui da semana, sempre com a letra maiúscula. Aí vem o exemplo. On Mondays, quer dizer, Mondays com letra maiúscula, and Wednesdays, também com letra maiúscula, I have English class. Quer dizer, nas segundas e quartas-feiras eu tenho aulas de inglês. É assim que funciona mesmo. Então vocês vão escrever aqui. Agora no Telling the Time, eu vou colocar o áudio para vocês e vocês irão marcar qual é a opção correta aqui, ó. 7:30 a.m. Qual que é? 1 o'clock. Qual que é? E aí vocês irão ouvir direitinho para poder preencher fazer assinalar aqui certinho. Vamos lá? Unit 4, Track 18. I start school at 7:30 a.m. and finish at 1 p.m. Bom, é isso aí. I start school at 7:30 a.m. I finish 1 p.m. Então ela começa às 7h30 da manhã e termina a 1 da tarde. E eu já falei o que é o AM e o PM. Aqui, ó, ante meridian, que eu falei lá atrás, que é antes do meio-dia, e PM, que vem também do latim, que significa post-meridian, que é depois do meio-dia, tá? Na parte da tarde. Isso eu já falei, vocês irão marcar qual é a opção correta aqui. Esse exercício 3 fala assim: check the following clock and complete the blanks with a word from activity 2. Então, na atividade 2, vocês irão utilizar para preencher aqui o exercício 3. E aqui está falando assim, ó, 00 é igual... O que falta aqui? Tem lá no outro relógio que eu mostrei para vocês. Aqui está falando que é 45 a quarter, e aí eu uso o to porque vai chegar o horário. Aqui eu uso a quarter e eu uso o after ou past porque já passou do horário. E o 30, como que eu escrevo aqui? Então vocês irão preencher aqui em cima e aqui de acordo com o que a gente viu. E aqui vem falando, para perguntar sobre a hora naquele momento, what time is it? What is the time? E aí vem a resposta. It's 7 o'clock. São 7 horas, tá? Essas são as informações. O exercício 4. Leia-se o seguinte trecho do agendamento da Rox e circule a opção correta para completar a sentença. Então a sentença fala assim, ó, I start school at 7:30 a.m. and finish at 1 p.m. On Mondays, I don't have extra classes. E aí tá falando assim, ó, eu uso a preposição at ou on para indicar as horas. Eu uso a preposição at ou on para indicar os dias da semana. Analisa aqui e aí vocês irão circular ou at ou on aqui em cima ou at ou on aqui embaixo de acordo com a informação, tá bom? Esse é your turn. Vou colocar o áudio para vocês e vocês terão que marcar aqui, ó, as informações de acordo com a hora que vocês estão vendo, tá? Então tá assim, ó, match the clocks with the time below, then listen and check. Então vocês irão marcar qual que é a informação correta com as horas e depois irão checar a informação. Então já vamos direto ao áudio que vocês vão ouvir e irão marcar. Unit 4, Track 19. A. It's 2 o'clock. B. It's 9:05. C. It's 4:10. D. It's 6:15. E. It's 8:20. F. It's 11:25. G. It's 10:30. H. It's 1:35. I. It's 5:40.
J, it's 3:45. K, it's 7:50. L, it's 4:55. De A até a L, né? E cada um tem o seu horário específico. Igual aqui, ó, o ponteiro grande estando no número e o ponteiro pequeno no outro, o ponteiro pequeno indica a hora e o ponteiro grande indica os minutos. Então aqui, ó, são 2 horas. Então qual é o que é qual é a informação do 2 horas? Então 2 horas eu vou olhar, it's 2 o'clock, é esse aqui, ó. Então eu vou colocar a letra A aqui para eles, que é 2 horas, tá? Do jeito que tá aqui. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K e L. E aí vocês irão marcar de acordo com o que vocês ouviram. O listen up aqui embaixo, esse é um pouquinho mais complicado. Vocês irão ouvir a hora, a disciplina e o dia da semana. E com isso vocês irão colocar as aulas. Mas não tem todas as aulas, são algumas. Vamos para o áudio então para ver qual é o agendamento dela aqui, ó. Então vamos lá. Aqui quem que é? É a Pamela, tá vendo? A Pamela School Schedule. Então vamos lá? Unit 4, Track 20. When is your Spanish class, Pamela? Spanish. It's on Tuesday. What time is it? It's at 7:30. Are there computer studies at your school? Yes. My computer studies class is at 9:30 on Friday. What's your favorite class? It's PE. It's twice a week. I have PE at 10:20 on Monday and Wednesday. I love it. What about Thursday classes? On Thursday, I have history at 8:20, English at 9:30, and double math classes at 10:10 and 10:11. When is your science class? On Monday, I have science at 9:30. It's after geography at 8:20. What time is the break? The break is at 9:10 every day. What foreign language do you study, Brian? I study French. When is your French class? Agora está falando do Brian, então vou só continuar aqui para vocês verem que o áudio fala tanto para Pamela e o Brian. Agora já está falando do Brian. So Monday at 5 to 11. What are your classes on Tuesday? On Tuesday, I have science at 8:05 and English twice at 9:15 and 10 o'clock. Are there computer studies at your school? Yes, I have computer studies on Friday. What time is it? It's at 7:15. When are your PE classes? On Thursday and Friday at 10 o'clock. What about geography? I have geography class on Wednesday at 9:15. What time's the break? A break is at 5 till 9. Então essas são as informações, vocês podem ouvir aí mais de uma vez, é claro, para que vocês consigam preencher. Não é tão fácil, esse exige um pouquinho mais de interpretação do que está falando ali. Bom, exercício 2. Complete the sentence about Pamela's and Brian's schedule using the preposition at e on. Então eu já sei quando que eu uso o at, que vocês fizeram no exercício anterior, e quando que eu uso o on. Por isso, vocês irão preencher aqui essas informações. No Let's Talk, você vai falar assim: What about your school schedule? Complete the chart and compare with your partner. Então, e sobre o seu agendamento escolar? Complete a tabela e compare com o colega. Então, nós não iremos comparar nada, mas você irá colocar aqui a informação. Porque depois eu posso perguntar assim: Is your English class on Monday? A sua aula de inglês é na segunda? Aí é claro que não, é na terça. Então, no, it's not. It is on Tuesday, tá? Então é na terça. What time is it? What time is it é: que horas são? It's 7, 10.
são 7:10 e assim vai. Essas são as informações que vocês irão preencher de acordo com o nosso horário. Então pode colocar o horário aqui de vocês mesmo e aqui o horário que inicia cada aula, tá? E aí vem perguntando, quando eu quero saber das datas, eu utilizo o when. When is your math class? Quando é sua aula de matemática? It's on Monday. É na segunda-feira. Para falar de horas, eu uso what time. Então, what time is your math class? It's at 7 o'clock. É às 7 horas. Então, eu uso o when quando eu quero falar de datas. E eu uso o what time quando eu quero falar de horas. E é claro, o at para hora e o on para data. Aqui embaixo a gente não faz, mas eu vou ler para vocês só para que vocês entendam. Parece que a simulação é um dia de prova e vem falando assim, rápido, Marcy, é a primeira questão, verdadeira ou falsa? Verdadeira. Como que você sabe? Porque eu fiz meu dever de casa e estudei para o teste. Aí a pessoa, né? Bem interessante isso daqui.